Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante, é tudo gratuito, tá certo? Hoje iremos falar sobre o dedão de moça, ou azeitona, ou ovo de pombo, tá certo? É a espécie Pachyphytum, né, oviferum, tá certo? É uma suculenta bem interessante. Tá certo? Você conhece mesmo essa espécie? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Esta foi uma solicitação da Regina de Goiás. Desculpa, Regina, ter demorado tanto, né? Mas surgiu a oportunidade aqui, a gente vai falar dessa espécie, tá certo? Não foi só a Regina, né? Tem mais aqui o Stanley, o João da Bahia e mais alguns outros aqui que solicitaram também esse vídeo. Então a gente vai falar um pouquinho dessa espécie, não é difícil, tá? Eu também confesso a você que eu perdi algumas espécies no início, mas depois que a gente toma um jeito da coisa, né, do cultivo, depois eu não perdi mais não, tá certo? Então vamos falar um pouquinho dessa espécie, né, que na verdade parece muito com sedum, né, mas elas são grandes, né, são folhas entumecidas, suculentas bem grandes, né? Muitos dizem azeitonas, alguns dizem que é ovo de codorna e assim por diante. Então, vamos comentar um pouco dessa espécie. Fica até o final, tá? Que a gente vai falar bastante itens sobre isso, tá certo? Essa espécie Pachyphytum, né? Ela na verdade ela é, digamos assim, muito apreciado pelos colecionadores, né? Mas é uma espécie de lento crescimento, tá? Então a gente vai comentar um pouquinho, tá? Sobre o cultivo, né? Sobre os tratos culturais com relação a essa espécie. Não é difícil, tá certo? Ela é da família típica das Classuláceas, tá? Ela tem em torno de 23, 24 espécies catalogadas. A origem dela basicamente é no México e nas regiões aí, de certa forma montanhosas, em regiões de muito pedregulhos, tá certo? Já se subentende, né, que o substrato tem que ser bem poroso, tá certo? Então são plantas também que suportam a falta digamos assim, de umidade e de lento crescimento. Então são as características, digamos assim, principais dessas espécies na sua
no seu local de origem. São espécies que têm um lento crescimento, tá certo? Mas são espécies de fácil cultivo que a gente vai comentar aqui, tá certo? Eu já comentei algumas, né, suculentas, né, nesse canal. Se vocês puderem, eu vou deixar aqui no izinho, né, principalmente o playlist de suculentas, tá certo? E o playlist também de se você conhece a espécie. É bem interessante, tá, que vocês assistam também esses outros vídeos, que você vai começar a entender um pouquinho sobre o cultivo da planta com relação à origem, tá? O local de origem dessas plantas. É bem interessante, tá certo? Então, assistam esses vídeos que vai acrescentar mais informações sobre o cultivo também dessa espécie. Tá? Eu gosto de iniciar primeiramente com substrato, tá certo? Então, como eu já disse aqui nesse vídeo, são espécies, né, que não suportam situação de encharcamento, tá certo? Então, encharcamento contínuo, o substrato que dê essas condições não é interessante para essas culturas, tá certo? Então, eu perdi as minhas plantas, principalmente porque eu utilizava muito a fibra de coco, né, a pó de fibra de coco, que ela, apesar de ter uma boa porosidade, ela mantém, tá, a umidade, né, a capacidade de retenção de água é elevada, tá, e acabei perdendo algumas plantas, né, aliás, várias plantas, né, de Pachyphyton, mas a gente, com o tempo a gente foi alterando, né, e conseguimos, hoje a gente trabalha num outro tipo de substrato que a gente vai comentar aqui. Substrato também não deve ter muita salinidade, tá certo? A gente tem visto, né, que elas acabam perdendo a água em substrato um pouco mais salinos. Então, são itens bem importantes, né, para ser dito aqui, ok? Nós utilizamos para o Pachyphyton turfa, na verdade a turfa basicamente é de cascas, tá certo? E substrato também enriquecido com carvão vegetal tem ajudado bastante essa espécie, tá certo? Então, substrato poroso, mas que não tenha assim uma alta retenção de umidade, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Quanto à rega, vai depender muito do seu substrato. Eu sempre digo isso nesse canal. O manejo é muito importante, tá certo? Então, substrato que tenha um pouco menos de capacidade de retenção de água, você precisa talvez fazer uma rega, tá, um pouquinho melhor acompanhado, tá certo? Normalmente nós fazemos a rega somente quando o substrato está muito próximo do seco, tá certo? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso, tá certo? São suculentas que, infelizmente, acaba se perdendo, né, com excesso de encharcamento por muito tempo. Com relação ao ambiente, né, principalmente luminosidade, né, essas espécies, elas na verdade toleram, tá, sol pleno, ok? Mas os produtores utilizam o sistema de cultivo protegido com filme plástico, né, justamente para evitar, por exemplo, épocas de chuvas, tá certo? E a gente tem percebido que algumas Pachyphytons, né, algumas espécies, com, digamos assim, aumento da luz, tá, ela acaba ficando, tá, numa tonalidade vermelho rosada, tá? E quando o ambiente tá um pouco mais, digamos assim, para menor claridade, tá, menos claridade, elas acabam ficando verde azulada, né? Então parece que são espécies diferentes, mas são as mesmas espécies, tá certo? Esse é um artifício que os produtores fazem para que tenha essas colorações diferenciadas.
Com relação à adubação, essas espécies, na verdade, parecem não responder à adubação pelo crescimento lento que ela tem, tá certo? Mas nós utilizamos basicamente o adubo biológico Bokashi uma vez a cada mês, tá certo? Numa concentração bem pequena, e ela tem respondido bem com relação ao seu crescimento, apesar de lento, tá certo? É por isso que essas espécies, né, não são tão comuns, né, nessas bandejas de plantas suculentas, porque elas são, digamos assim, demoradas na sua produção, na sua propagação e o crescimento, tá certo? Então, são plantas interessantes, são plantas que respondem sim, mas de forma muito lenta, tá certo? Então, em termos de pesquisas, muito pouco pesquisa tem sido realizada com essas espécies, justamente pelo tempo que se leva para obter algum tipo de resposta. Nós temos aqui feito algumas pesquisas com essas espécies, tá certo? E em breve nós iremos publicar alguns trabalhos com relação, tá, principalmente a parte da propagação. Em compensação, tá certo, são plantas que a gente não tem visto muito, digamos assim, ataques de pragas, né? E poucas referências com relação a doenças, tá certo? Então, como eu sempre costumo falar aqui sobre a esterilização do substrato, talvez seja esse o principal fator da gente não perceber algum tipo de doenças com relação, tá certo, a essa espécie, tá certo? A gente tem visto, né, algumas cochonilhas de raízes, tá certo? A gente não, eu não consigo aqui falar que isso é um problema, digamos assim, de grande porte, mas a gente tem visto algumas plantas com esse tipo de problema. Pode sim se transformar em problema sim, tá certo? Com relação a essa cochonilha. Na verdade, a cochonilha de raiz, ela se mostra branca, né? Eu vou mostrar aqui nas fotos, só para vocês terem uma ideia, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né? São substratos que na verdade não eram esterilizados, né? Não é do nosso orquidário, e ela foi constatado esse tipo de problema, tá, nesse produtor. Com relação à doença, o único problema que nós observamos foi a antracnose, tá certo? Mas numa quantidade tão pequena, tá certo? Mas a gente conseguiu controlar, tá certo? Simplesmente retirando essas folhas, né? E não tivemos mais problemas com relação a isso, mas de uma certa forma você pode ter esse problema também. Como é uma espécie teoricamente nova no cultivo, né? A gente pode ter surpresas daqui para frente, tá certo? Então a gente vai passando aqui no canal alguns problemas que forem ocorrendo, principalmente no sistema produtivo, né? Para vocês aqui, tá, prontamente, tá certo? Se vocês tiveram alguma dúvida, alguma sugestão com relação a este vídeo ou outros, por favor, pode mandar pra gente que a gente vai responder, ou até fazer o vídeo no canal, tá certo? Então enviem as suas perguntas, enviem as sugestões, isso ajuda muito o nosso canal, tá certo? Pessoal, como em todos os vídeos, a gente está solicitando um apoio, tá, para esta entidade chamada Lar Santa Mônica. Esse lar acolhe, tá, crianças e adolescentes que foram abusadas sexualmente. Por gentileza, se vocês puderem fazer algum tipo de donativo, não precisa ser dinheiro, tá certo? Vocês podem ajudar com alimentos, com roupas, vestuários e muitos outros produtos. Ajude você também, tá certo? E ajude também o nosso canal, tá? Clique no like, tá certo? Compartilhe esse vídeo, ajuda muito, tá, o nosso trabalho aqui. E eu aguardo vocês no próximo vídeo.
tá? Muitas informações técnicas em linguagem bem simples, tá certo? Aguardo vocês, tá? No próximo vídeo. Grande abraço!